pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês o segundo episódio da série Reconstrução do Eu, como superar os traumas do passado. Bom, e se você não assistiu o primeiro episódio, corre lá, porque você só vai entender se você assistir todos eles em sequência. Então eu quero dizer pra vocês que eu vou continuar, né, contando a história aí pra vocês, do que eu passei, enfim, de todas as situações. E assim, no último episódio eu falei pra vocês, né, do período de depressão que eu passei, né, de toda aquela fase, aquela crise de aceitação, né. E agora eu vou falar pra vocês sobre a recuperação, né, como que foi, como que aconteceu, enfim. Deixa eu regular o brilho da câmera aqui. Então, eu comecei a me recuperar, né, depois de tudo aquilo que eu passei, depois de toda aquela fase, né, de negação, de achar que eu não era ninguém, do que tinha de errado comigo, enfim, e aí quando eu lembro assim, quando eu tinha 14 anos, né, a minha mãe falava assim: o que a gente vai fazer, né, quando você tiver 15, você vai querer o que? O presente, a festa, as fotos, né, que é aquele book de 15 anos. E eu falava assim: não, eu não vou querer nada, eu não quero nada e tal e coisa. E aí eu comecei a me alegrar, comecei a me animar, eu falava assim: eu quero, mãe, tirar minhas fotos, né, porque eu sempre gostei muito de tirar foto. Eu quero tirar as fotos, eu vou querer um presente, né, que foi o que eu escolhi, ao invés da festa, eu preferi ganhar o presente. Então, a gente foi se alegrando, sabe? Cada dia eu ficava melhor, cada dia eu tinha mais vontade de viver e, assim, mais gratidão no coração. E o tempo foi passando, né? A gente foi para outra igreja e tal. E lá eu conheci muitas pessoas, né? E, assim, chegando lá, o pastor, né, dessa igreja, a gente mantém contato até hoje. E ele foi uma das pessoas que foi lá na minha casa quando eu estava doente, que orou por mim. E assim, a gente aprendeu muito com ele, sabe? Com a humildade que ele tem no falar. E a gente começou a frequentar aquela igreja, aquele lugar. E lá eu comecei, né, a trabalhar também, né, na igreja. E eu fui voltando aos poucos a ter oportunidades, a cantar, porque na época, assim, né, quem já me segue aqui há mais tempo sabe que eu cantava, né, e assim, eu vi, né, que não era algo que Deus tinha pra mim, mas na época eu cantava e tal. E assim, eu comecei a pregar, né, também. Eu já havia pregado uma vez na minha outra igreja, foi com 14 anos, e essa pregação ela durou 4 minutos, né? A minha primeira ministração e tal. E aí lá foi onde teve retiros espirituais e o pastor me deu a oportunidade de estar ministrando, né? Tanto no retiro como nos cultos. E foi aí que eu comecei a ter mais intimidade com o Senhor, né? Foi aí que eu comecei a ver as coisas de outra maneira, até um pouco mais de maturidade. E eu, juntamente com outro rapaz, o pastor nomeou eu e ele como líderes de jovens, né? A gente fazia os cultos, que era aos sábados, né? Só que a gente estava sempre sendo acompanhado ali, né? O que a gente estava fazendo com os jovens, o que estava acontecendo e tal. E assim, eu fiquei muito feliz, né? Fiquei muito feliz. E aí o tempo foi passando, né? A minha mãe, ela sempre assim, ela nunca proibiu eu de namorar, nem eu, nem minha irmã. Ela disse assim que a partir do momento que a gente fizesse 15 anos, a gente podia namorar, desde que fosse em casa, desde que fosse, né, bonitinho, um namoro santo e tal. E assim foi, né, os meus relacionamentos, todos os meus relacionamentos, os meus pais tinham conhecimento, né, eles sabiam
de tudo que estava acontecendo, se eu tava gostando de alguém, de algum menino, enfim. Mas aí, tipo assim, foi acontecendo, né? Eu sempre quis casar, desde muito novinha, sempre quis, assim, entendeu? Mas quando o relacionamento não dava certo, eu ficava muito frustrada. Eu falava assim, o que que tá acontecendo? O que que é isso, né? Por que que não dá certo? Será que eu nunca vou casar? E eu ficava com esses pensamentos sobre mim, sabe? Tanto em relação na escola, aonde eu estava, eu ficava pensando isso, que as coisas não daria certo, que faculdade era coisa de outro mundo, era coisa para outras pessoas e tal. E aí foi indo, sabe? Só que sim, meus relacionamentos não passavam de 3 meses, 2 meses, e eu ficava naquela, sabe? Mas enfim, eu fui. A gente depois também mudou de novo de igreja, a gente passou por umas 4 igrejas, foi. Aí, essa igreja, né, os meus pais já eram pastores e a gente começou a trabalhar com os pastores dessa igreja. E foi quando a gente já fazia culto, né, de célula, culto na nossa casa. E a gente sempre fazia, toda terça-feira era aquilo, sabe? E Deus já tinha falado que ia dar um ministério para os meus pais, né? Que eles iam ter uma igreja e tal, e a gente ficava assim, nossa, mas como que vai ser isso? E a gente nunca se achava capaz, né? A primeira vez que eles chamaram meu pai de pastor, meu pai fugia muito, né? Ele não queria, era algo assim que ele achava de uma responsabilidade muito grande. Então vocês conseguem entender que no contexto que eu estava inserida, eu vinha assim de uma família simples, né, que andava de chinelinho na rua, andava de mobilete, jogue, esses trem, de Fusca, e eu não tô desmerecendo, tá, quem tem isso, eu assim, admiro muito, sabe, é um carro como qualquer outro, é uma moto como qualquer outro, mas assim, mas como já são antigos, vivia dando problema e a gente saía empurrando aquilo ali na rua, né, saía, entendeu, já teve momentos da minha vida que não tinha nada para comer e minha mãe pegava o único pão que tinha e partia entre eu e minha irmã e ela, né, assim, aqueles pedacinhos bem pequenos. Tinha vez que não tinha óleo para fazer arroz, não tinha sabão para lavar a louça. Então eu sempre me acostumei, né, nessa vida simples. Para mim qualquer coisa tava bom, tal, mas assim, mediante aos padrões da sociedade, eu me via que eu tava errada, né? Porque todo mundo tinha uma média, um grupinho na sala, tinha alguma coisa, e eu não, eu era na minha, né? Eu nunca deixei de fazer nenhum trabalho, sempre tirei nota boa e tal. Mas assim, veio esse complexo de inferioridade muito grande. E aí, quando o tempo foi passando, eu na escola, eu fui estudar na escola militar, né, onde eu tive a oportunidade de estudar lá e tal. E assim, era já o primeiro ano do ensino médio, ou acho que era o primeiro ou o segundo, acho que era o primeiro. Não, na verdade eu tava no segundo ano do ensino médio. A gente tava, né, aquelas pessoas, né, ai, que eu quero conseguir a Lamar e tal, e ser o primeiro colocado da sala, e aí entrou aquela pressão, né, e eu falava assim, eu também quero conseguir a Lamar, né, porque lá quem tinha a Lamar era muito inteligente, era considerado, assim, uma pessoa expert, né, e aí eu tentei o primeiro bimestre, nada, tentei o segundo, nada, porque lá tinha que ter notas muito altas para você conseguir uma Lamar. E tinha uma contagem que fazia lá, se você tivesse uma média X, você passava e era Lamar. E eu não conseguia, e aí tinha aquela separação, né? Essas são as pessoas que têm Lamar, essas não são e tal. E foi bem nessa época que eu tava com 16 anos. Eu tava com 16 anos já, e a gente já morava na chácara, né? A gente se mudou pra chácara e tal. Era um lugar que eu não queria morar de jeito nenhum.
Mas assim, Deus ele foi tratando do meu coração que eu comecei a amar aquele lugar. E foi onde também, né, Deus deu a condição, né, deu toda a direção, a orientação para que os meus pais pudessem abrir a igreja de fato, né. E aí a gente começou fazendo os cultos lá na garagem, molhava tudo quando chovia e tal, mas enfim, isso pra gente era uma aventura, era uma festa. Então, como eu disse, eu sempre fui, assim, criada de vida simples e tal. E aí, um certo dia, eu tava indo pra escola, tinha chovido muito à noite, sempre quando chovia, meu pai levava a gente, né? Meu pai levava eu, que na época minha irmã estudava à tarde. Aí, porque era muito barro, né? Lá era areia, então ficava bem escorregadio pra gente ir. Tinha chovido muito essa noite e tal. E aí eu falei assim, não, pai, não precisa você me levar. E eu me lembro que antes, uma rede que tava, né, muito na época era o Facebook, tal, o Instagram, e eu sempre postava uma foto lá, né? Quase todos os dias eu postava uma foto e eu tinha postado uma foto antes de sair de casa. Era um negócio assim, linda menina, você é forte, o seu pai te fez bendita e tal. E era algo relacionado à força, sabe? E mal sabia eu que eu ia precisar de muita força para aquele momento que estava vindo ali. E aí eu fui para a escola, né? Passei a estrada de terra super de boa. E aí quando eu entrei no asfalto, o asfalto estava bem molhado, né? Então tava derrapando muito. Eu tava indo, eu lembro que eu tava muito animada aquele dia, tinha uma apresentação de trabalho, eu tinha estudado bastante, né? Tinha me esforçado muito para aquilo ali. E aí eu fui. E aí foi então que apareceu um cachorro. Esse cachorro, ele atravessou na minha frente e ele era preto, muito grande esse cachorro, e eu fui desviar. No que eu desviei desse cachorro, eu caí dentro de um buraco. E a hora que eu caí, o meu rosto foi todo no chão, sabe? Todo assim, no buraco. E como eu tava com a mochila muito pesada nas costas, eu imagino que me impulsionou para aquela queda. Então, meu rosto desse lado foi todo pro chão, né? Caiu dentro do buraco, eu machuquei todinho. E assim, na hora que eu caí, eu senti uma mão me segurando, sabe? Era a mão de Deus ali, sabe? Ele não me livrou do buraco, mas ele me livrou dentro do buraco. De eu sofrer algum traumatismo, né? Quebrar algum osso. E assim, na hora, gente, eu senti os meus dentes, esses 4 aqui, ó, saindo. Senti ele saindo da minha boca e eu falei assim, eu quebrei os dentes e tal. E eu tenho contenção, atrás dos meus dentes eu uso um aparelho interno, em cima e embaixo. E esse aparelho saiu na hora do acidente, porque ele tava pregado nesses 4 dentes. E ele saiu cortando a minha boca todinha. Ele saiu, ele cortou assim, ó, de fora a fora a minha boca. E aí, na hora eu fiquei desesperada, eu levantei, olha pra vocês verem, eu levantei de uma vez e comecei a gritar, socorro, alguém me ajuda, e o sangue pingava assim, ó, pingava. E assim, toda machucada, meu olho aqui, tudo, desse lado aqui machucou tudo. E aí eu vou ver se eu acho uma foto pra colocar aqui pra vocês. E aí, apareceu um homem, ele estava indo para outra cidade vizinha, que era bem lá perto, e ele trabalhava, e ele, vem, eu vou te levar pro hospital e tal, e a gente vai, e eles vão cuidar de você, e eu falava assim, eu quebrei meus dentes, moço, me ajuda, eu quero meu pai, eu quero minha mãe, naquela hora eu chorava tanto, mas vinha um sentimento, assim, de gratidão por eu estar viva, sabe, e tipo assim, eu comecei a chorar, eu comecei a agradecer a Deus e eu tava assim, sabe? E aí ele ligou pro meu pai, só que o meu pai não tinha levado o celular, ele tinha ido caminhar, era bem cedinho, né? E ele ligou pra minha mãe atendeu, e ele falou, olha, sua filha sofreu um acidente, mas ela tá sozinha e tal. E teve uns rapazes, né, que tava na hora ali, falou que eu tinha sido atropelada, né, que o carro tinha pegado eu. E aí avisaram meu pai, né, meu pai saiu correndo, doido lá pra casa, já pegou o carro e já desceu lá pro hospital.
E quando eu cheguei, eles me deitaram na maca, né? Já me levaram assim, eu fui atendida como urgência. Já me levaram pra maca e, gente, eu não tinha ido no hospital, foi raras vezes que eu ia no hospital. Eu fui quando eu fiquei doente com depressão, né, que eu contei no vídeo anterior pra vocês. Mas eu nunca tinha tomado soro na minha vida, eu nunca tinha ficado internada, nunca nada. Isso não fazia parte de mim, sabe? Até quando eu era criança, às vezes eu tinha uma infecção de garganta ou de urina, mas era algo assim que era tratado com remédio. E aí eu fui, me deitaram na maca, as enfermeiras veio, começou a limpar meu rosto. A minha mão machucou, entrou uma brita assim, ó, furou minha mão, entrou uma brita lá dentro e doeu muito. Aqui eu ralei aqui, ó, no rumo dos meus seios, tava um raladão e eu ralei aqui também, eu não me lembro qual dos braços, mas eu ralei o braço e machuquei o joelho, porque na hora eu acho que o meu joelho foi, né, tipo, no impacto do acidente, o meu joelho foi direto no asfalto, então meu joelho ficou muito roxo, né, não cheguei a ralar, mas ficou bem roxo, eu não dava conta de correr, eu fiquei muito tempo ruim. E aí eu cheguei lá, as enfermeiras foi lavar minha mão, foi tirar aquela brita de dentro, ai gente, só de eu falar eu sinto a dor, sabe, mas assim... Hoje vocês veem que eu me emociono contando isso, mas é porque eu falo isso, não dói mais, sabe? Eu me emociono de gratidão, sabe? Por tudo que eu passei, porque Deus me permitiu viver isso, né? Pra gerar um testemunho, eu vou falar pra vocês. Quem quer viver de testemunho, quem quer ter uma vida aí, gerar testemunho dói, sabe? Porque vai ser algo que tá muito ruim na sua vida, né? Pra depois dar certo. Então, assim, dói muito, mas é algo assim que eu olho pra trás e vejo quanto Deus é bom, quanto Deus é maravilhoso. E aí o médico começou a dar ponto em mim, gente. Ele deu anestesia lá e começou a costurar a minha cara, né? Nos lugares que tinha cortado. Aqui, ó, eu tenho essa cicatriz aqui, não sei se dá pra vocês verem. Aqui deu 3 pontos. É a única cicatriz que ficou do acidente, a única. E eu dei 2 pontos aqui, ó, que eu tinha cortado também, acima da sobrancelha. E aí ele começou a me costurar, e eu chorava, e eu falava assim, eu quero ver meu pai, eu quero meu pai, eu quero ver minha mãe. E assim, eu tava desesperada. E quando eles viram, né, o meu rosto, eu ainda não tinha visto o meu rosto, não tinha visto. Só que assim, eu percebia o inchaço, eu percebia que tinha algo machucado, sabe, tudo, mas eu ainda não tinha olhado pro meu rosto. E aí meu pai segurando a minha mão e eles terminando de fazer o curativo e tal, aí eles colocaram eu pra tomar uma bolsa de soro e eu não podia comer nada, eu fiquei o dia inteiro sem comer. E aí eu tava tomando soro de um lado e aí eles teve que passar o soro pro outro braço, porque eu ia fazer a cirurgia, né, nos dentes, e aí a anestesia tinha que pegar de um lado, eu não lembro direito, eu sei que teve que mudar, e foi bem no meu braço que tava ralado, gente, a enfermeira pegou no meu braço assim, onde tava ralado, eu gritava de dor, sabe, eu falava, para e tal. E aí, tá, eu fiz eu já sabia que eu tinha quebrado os dentes, né, mas assim, eles não queriam me falar, porque não queriam me assustar, não queriam me deixar triste. E aí eu fui pro raio-x, né, lá eles tiraram o raio-x aqui da minha mandíbula, tiraram de tudo, viu aonde foi, né, fraturado os dentes, onde tinha quebrado. E aí... eles falaram, né, ela não quebrou nenhum osso do rosto, mas ela tá com 4 dentes, tá pendurado pra cair. E tipo assim, saiu só metade dos dentes, metade de todos. Eu não cheguei a perder nenhum dente, mas metade quebrou. Metade quebrou e eles saíram, então eles ficou assim, só que despregado da gengiva, sabe? Despregado, ai gente, me dá uma agonia. Mas é porque a sensação, sabe? Eu, assim, lembra quando você ia arrancar o dente, quando você era criança, não tem que tirar ele todo? Então, aí foi assim, ficou de pendurado os dentes.
Aí eles falaram, ela vai ter que ficar internada e ela vai passar por uma cirurgia, a gente vai colocar os dentes de volta no lugar e tal. Mas enfim, você quer saber o resto dessa história? Próximo episódio. Isso mesmo, gente. Porque assim, é um episódio muito longo e eu preciso de mais vídeos para contar para vocês esse momento da minha vida. Aí, eu vou contar para vocês, né, o restante dessa história e a gente continua então. Então, galera, um beijo, deixe seu like, se inscreva aqui embaixo, compartilhe muito essa série com muitas pessoas, para que essas pessoas sejam edificadas, sejam tocadas, sejam abraçadas pelo Senhor nesse momento difícil que às vezes estejam passando ou que passaram no passado. E é isso, galera. Tchau e até o próximo episódio.